Desde seu início, a Sociedade Rancharia Clube protagonizou momentos e eventos marcantes na história de rancharia e região. O clube tem por sua essência proporcionar lazer e bem-estar. São mais de 36 mil metros, contendo quadras de tênis, futevôlei, futsal, campos de futebol, piscinas, academia, parque para as crianças, sala de dança, ginástica localizada, lanchonete, além de um amplo espaço de convivência. Seguimos trabalhando e evoluindo para todos os associados desfrutar bons momentos de lazer. E vamos seguir oferecendo o melhor para que muitas histórias continuem sendo contadas. Sociedade Rancharia Clube, o lugar ideal para você relaxar e se divertir. Associe-se! Olá, espero que você esteja muito bem. A TV Oeste está entrando on de novo aqui. Nós estamos aqui no estúdio número 1 da TV Oeste está on. Para você que estava acompanhando aí, né, essa live agora, Viver do programa Viver Bem, entre a Patrícia Haddad e o Dr. Naú. Sensacional, muito legal, muito aproveitoso. Para você que curtiu, para você que assistiu, tenho certeza que muitas dúvidas você tirou. E agora nós vamos falar, nós estamos saindo da área da saúde para falar da área da educação, né? Por isso que nós estamos aqui com a Graziela, para que ela possa comentar um pouquinho, se apresentar, falar desse projeto que vai acontecer, para que depois eu possa apresentar a convidada especial dessa noite e de amanhã também, né? Mas nós vamos falar daqui a pouquinho para isso. Por favor, Graça, pode se apresentar para nós. Conta tudo, hein? Nem tudo. Deixar um pouquinho para amanhã, né? Com certeza. Boa noite. Eu sou a Graziela, do Centro Educacional e Assessoria Albert Einstein, né? Daqui de Rancharia. O Centro Educacional existe há 7 anos já. O foco do Centro Educacional, o primeiro foco, né? Primeira frente do Centro Educacional, a gente trabalha com uma universidade, a Universidade de Jales, né? Eu sou uma das coordenadoras geral de lá. Então eu atendo somente a educação, não tenho outras áreas na universidade. E aqui o nosso público é pós-graduação, né? Legal. E segunda graduação, né? Presencial, né? Depois nós ficamos com foco online, depois agora a gente, né, o ano que vem já vamos voltar tudo presencial, não está ainda totalmente, mas a gente só atende a educação mesmo, eu não trabalho com outra área, né? Daí o outro segmento do centro educacional foram as capacitações. E aí as capacitações eu trabalho como consultoria, né? Você dá consultoria para os municípios. Dos municípios. Secretarias da Educação. Isso, para Secretarias da Educação. Como é feito essa consultoria? A gente vai para fazer uma sondagem na educação, uma vivência, e aí a gente vai fazendo toda uma análise, né, na onde precisa aprimorar, né, Emília? Vai adequando, daí é montado um projeto para cada município, para a gente atingir o objetivo do município, né? Então, essa consultoria já estou trabalhando há uns 3, 4 anos, né? Na época da pandemia, nós atendemos vários municípios online, né? A gente tem uma equipe, eu contrato pessoas, né? Formadores, né? Sim. De acordo com a necessidade do município. Sim. Então, esse é um pouquinho do centro educacional. Como nós abrimos para vários treinamentos para professores, capacitações, palestras, eu comecei a perceber que a rede, né, assim, a nossa região, o Oeste Paulista, eu fui vendo qual era a maior necessidade. E o que eu percebo? Que a nossa maior necessidade, o nosso foco é a educação infantil, onde nós precisamos atingir ali com uma maior qualidade de ensino, porque eles que são as nossas sementes, né? E aí, visando tudo isso, que eu percebia? Que eles gostam muito da nossa
convidada ilustre da Emília, né? Aí, o que eu pensei? Falei, a gente precisa atender esses municípios, né? Então, aí, eu montei um evento que vai ser a primeira parada pedagógica, que vai acontecer amanhã. E essa formação, essa palestra vai ser entre municípios, né? Então, Rancharia está sendo o polo, nós vamos atender 10 municípios. 10 municípios estarão aqui? Sim, amanhã. 10 municípios e alguns a Emília já até conhece, e amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre a arte de educar na infância. E é mais ou menos isso. É apaixonada. Então, a professora Emília Cipriano, né, que é doutora em educação, formada pela PUC, é mestre em psicologia e educação também na PUC, pedagogia e assistência social. Né? A gente fica muito feliz da sua presença aqui na TV Oeste, né, juntamente com a Graziella, aqui na cidade de Rancharia e no nosso Oeste Paulista. Eu sempre gosto de frisar que o nosso Oeste Paulista ele é maravilhoso, ele é esplêndido, né? E amanhã, esse evento entre municípios, como a Gra já disse, educação e protagonismo, arte de ensinar na infância. Então eu gostaria, claro, que nós não vamos falar tudo aqui, né, senão as pessoas vão ficar curiosas, mas eu gostaria que a senhora se apresentasse, ficasse à vontade, usasse os microfones aí da TV Oeste e falasse um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido por essa doutora, né, em educação. Bem, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com a Grazi, ser convidada para dialogar com municípios, com a escola pública, que eu defendo profundamente a escola pública, a qualidade, a importância que ela tem na vida das crianças. E amanhã o nosso diálogo será falar sobre essas crianças. Quem são essas crianças? Quais são os seus direitos? Como trabalhar a primeiríssima infância, que é o 0 a 3, e a primeira infância, que vai até os 5 anos e 11 meses, e a infância, que são os anos iniciais da educação básica, que vai até os 12 anos. Então, pensar sobre isso como uma política pública, trabalhando com a formação dos profissionais. O que eu acho importante que a Grazi coloca é olhar para as necessidades do município, identificar com os gestores, com os professores, como fazer realmente que essa política pública seja justa, de equidade, emancipe e tenha a possibilidade de mudar a realidade dos seres humanos. Porque acho que essa é a grande perspectiva. A minha experiência profissional, né, eu ando pelo Brasil inteiro, né, minha vida é andar por esse país. Então, sempre estou em vários estados brasileiros. Ontem estava em Natal, hoje vim para cá, amanhã vou para um outro espaço, e cada um deles eu percebo que nós temos uma riqueza nessa diversidade que nem sempre a gente se apropria. Então, estar aqui, para mim, não é um momento só a arte de ensinar na infância, é a arte de aprender com as crianças. Aprender porque as crianças têm muito a nos ensinar. Entre outras coisas que vamos falar, é sobre essa curiosidade infantil, essa criança que tem uma cultura infantil, que a gente precisa se apropriar dela e fazer com que elas sejam protagonistas, de fato, né? Sujeitos históricos. Penso também que vai ser um momento dialógico, né? Não é... Hoje eu tenho muito presente, muita humildade e muita ética em perceber que os saberes, não existem saberes maiores nem menores. Existem saberes diferentes que vão se complementando. Então é isso. Eu venho para aprender muito também, em especial com essa região que eu gosto muito. Grande parte desses municípios eu já estive nos próprios municípios, já conheço. E tenho assim, eu digo que essa região, né, para mim deu uma das coisas mais bonitas da minha vida, que é meu marido, que é dessa região, nasceu aqui. Então eu tenho que agradecer, voltar, né? Para dizer assim, o carinho que eu tenho, o afeto, e que amanhã vou estar assim, muito, mas muito envolvida, e o fato de estar com a Grazi e ver o entusiasmo dela, a vontade, o desejo, me anima mais ainda, porque a gente precisa de pares, a gente precisa ter gente encantada, porque só encanta quem está encantado. Com certeza. Acho que é e assim, eu vejo no olhar de vocês, no sorriso de vocês, a alegria e o chegar logo esse dia, né, de começar a falar para esses educadores.
porque realmente assim, o trabalho que é desenvolvido por vocês é um trabalho grandioso. Por quê? Porque forma profissionais que vão lidar com as nossas crianças. Como você disse, se a pessoa não estiver preparada para ouvir o que uma criança tem a dizer, as crianças nunca vão crescer, porque é só elas ouvindo o que as crianças têm a nos ensinar que a gente consegue crescer como profissional. Acho que é mais ou menos por aí o caminho que vocês vão estar seguindo, né? Ou não? Não, você fez uma bela colocação. Inclusive, assim, uma coisa é muito importante. Uma sociedade só se transforma quando ela valoriza as suas crianças. Porque essa é a possibilidade das novas gerações transformarem nossos espaços. Mas o que a gente assiste muitas vezes é que nós temos infâncias nem sempre tão cuidadas. E a escola pública é um espaço de proteção também dessas crianças. Sim. Então, pensar sobre a qualidade, sobre a forma, a organização, isto é, pensar com a comunidade, ter um trabalho nos territórios, porque cada cidade dessa tem características muito próprias, culturais, sociais, de construção histórica, né? Então, você tem toda a razão. A gente tem que investigar muito, a gente tem que escutar muito e, principalmente, acreditar nas potencialidades que os seres humanos têm, porque é tempo de humanizar. Nós vivemos um momento, eu falava para a Grazi quando vinha para cá, me preocupa bastante, a gente achou que a pandemia talvez nos deixasse um pouco mais doces, mais afetivos, mais solidários, mas não tem ocorrido isto. Nós temos nos isolado muito, as telas têm tomado muito conta das nossas vidas e as relações humanas precisam ser recuperadas. Aproveitando esse gancho, pode falar, Gra. Nós estávamos falando mesmo hoje à tarde sobre esse olhar afetuoso, né? Que que eu falei, estava comentando com a Emília, sobre onde eu venho passando, eu ouço sempre as mesmas coisas, assim, a gente precisa de alguma coisa com maior afeto para os nossos professores mesmo, ter um olhar diferente para eles, porque com a pandemia ficou muitas cobranças, né? E esse olhar, assim, eu falo que a gente precisa ter um olhar tão afetuoso para os nossos pequenos, mas que também, assim, como nós somos muito cobrados nessa pandemia, então a gente agora precisa ter um olhar diferente para os nossos professores. Sim. Né? Porque precisa não deixar esse encantamento, né, Emília? E a gente acaba percebendo que às vezes esse encantamento está indo embora, né? E a gente precisa fazer esse resgate, né? Eu falo que a gente precisa sempre estar colocando o nosso valor, o valor deles, assim, né? Porque isso aí, eu falo que para os nossos pequenos, isso daí, esse olhar, pra gente, nós somos referências para eles. Claro. Então a gente precisa estar preparados para encantar. A verdade é essa, né? Esse encantamento que às vezes foi o que nós falamos, que por ir se perdendo, a criança, né? A gente precisa voltar esse olhar. E falar em encantar, o olhar de vocês diz tudo. De encantamento. A forma de encantar, né? Mas o que eu gostaria de perguntar, assim, a pandemia, né, para vocês educadores, a pandemia trouxe uma nova forma de fazer educação? Como que foi isso? Eu acho que a pandemia, além das questões tecnológicas, que sem dúvida nenhuma se desenvolveram por uma necessidade, ninguém estava preparado e foi um período, né? Nós somos uma sociedade que ainda não tinha uma tradição nessa questão e a tecnologia foi uma das alternativas, que foi viável e possível. Claro. No entanto, nós ficamos muito no espaço solitário e agora nós precisamos ir para um espaço mais solidário. Resgatar, porque né? As relações humanas, quando eu coloco, tem uma questão aí por trás que são os medos que a gente enfrenta, a própria visão de tempo. Nós estamos entrando numa situação de um imediatismo profundo, onde a gente não tem um tempo para a vida, para respirar, para poder entender, para poder conviver, para poder sentir, para poder olhar, para poder sentir cheiros, afetos, relações. Sim. E isso se faz falta numa formação humana. O ser humano, ele não é nem só cognição, nem só afeto, ele é cognição e afeto. Acho que passa por aí um pouco. Sim.
Eu também acho. Eu acho que foi se perdendo, né? Como a gente acabou de colocar, Sim. nesse encantamento, né, Emília? Não é? A gente foi ficando muito individual, né? Então, Muito assim, foi ficando... quando vocês mesmo comentaram assim, né? Que eu mesmo também eu era uma pessoa que eu pensava que a pandemia ia deixar as pessoas mais próximas e mais amáveis. Eu sempre falo assim, trouxe um individualismo muito grande. E isso precisa ser trabalhado, porque senão, o que será do nosso futuro, né, do nosso país, da nossa nação? Se a gente não trabalhar isso agora, aí entra o papel fundamental que vocês têm como educadores de trabalhar os profissionais da área da educação para que esses profissionais estejam preparados para realmente lidar com essas crianças, para que a gente possa bloquear esse individualismo que tem, porque não é só o adulto, é o jovem, é a criança. Todos nós passamos por um período difícil através da pandemia, mas que esse período precisa ser mudado, gente. Sim. Eu não vejo a hora disso, porque assim, eu ouço vocês falando, né, da forma que vocês falam, assim, eu fico encantado, porque parece que vem de encontro comigo, porque é o que eu penso, é o que eu fico buscando para que realmente as pessoas, o cidadão possa cada vez mais, né, melhorar, porque todos nós podemos ser pessoas melhores. Sim. E isso tem que partir de formação. E a gente agradece esse redescobrir, né, a vida, o sentido da própria vida e das ações que nós realizamos, esse é o momento. E dar sentido para a vida, o professor é uma grande referência, como Grazi falava. O professor marca histórias. O professor não é dador de aula. O professor é construtor de identidades humanas. O professor tem uma marca para a história, tem uma marca afetiva para todo o desenvolvimento. Então, pensar nisso, né, se faz necessário. Hoje, no entanto, a gente sabe que tem contradições, conflitos. Eu fico muito preocupada quando eu digo o seguinte: a gente precisa ressignificar coisas que a gente foi perdendo. E ao ressignificar, a gente também, de alguma forma, retoma a nossa própria identidade. Né? Que sentido faz a vida que temos? Qual é o sentido? Qual é o projeto? Qual é a felicidade que acreditamos? E eu não estou falando aqui de uma felicidade abstrata, idealizada, mas por que, né, numa sociedade onde alguns são invisíveis, é impossível ser feliz? Que lindo, né? Ouvir essa... É muito bom. Essa é a arte de educar. Essa é a arte de educar, né? É o que estará acontecendo amanhã, né? É isso. Esse evento, ele é um evento assim, fechado, as pessoas fizeram inscrição antes, né, Graça? Isso, esse evento é o meu centro educacional, né, que está promovendo. Eu fiz parcerias com esses 10 municípios que estarão aqui presentes. Então não é um evento, é um evento particular, assim, mas assim, entre municípios. Entendi. Quantos profissionais estarão presentes amanhã? Então, mais ou menos umas 450 pessoas. Nossa, os municípios nós tínhamos prospectados uns 300, mas aí, né, a hora que colocamos o nome da Ilustríssima, né, aí todo mundo... E assim, eu procurei atingir, igual aqui, ver a logística, né? Então, a gente está atendendo os municípios que irão participar são Caiabu, Nantes, Borá, Martinópolis, Alves Machado, Rinópolis, Rancharia, João Ramalho, Santo Expedito. E Pracinha. Pracinha também. Legal, gente. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, pela organização. Tenho certeza que será um sucesso. Como você mesmo disse, né, com a doutora que vai trazer coisas muito positivas para todos os professores, todos os profissionais que estarão ali. E nós estaremos lá fazendo uns flashes, conversando um pouquinho, né? E mais alguma coisa que vocês gostariam de passar, gostariam de falar, fiquem à vontade, pode usar os microfones da TV Oeste. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o foco era esse, só de estar apresentando, estar falando um pouquinho, né? Porque a gente não pode falar muito também, porque né? Amanhã
E agradecer o espaço, né? Esse agradecer. espaço de comunicação é Sim. muito importante, Sim. porque nós precisamos criar uma rede de pessoas que é uma comunidade educativa, onde todos que estão nessa comunidade podem estar agindo, construindo junto. Então, esse momento de comunicação, hoje, quando eu lhe perguntei logo no início sobre o processo aqui da televisão, eu fico muito feliz, porque você vai atingir alguém que muitas vezes precisa muito desse olhar, precisa muito desse acalento, desse jeito de fazer, né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade social aí e ética como profissionais, né? Em especial da educação e de todas as áreas do conhecimento. Enfim, nós vivemos para quê, né? Para realmente dizer que a vida tem sentido. Muito bem. Quer completar? Ou posso encerrar com essa? Não, pode encerrar. Meu Deus, com essas palavras, né? Assim, que realmente traz uma autoestima, um brilho no olhar. O olhar brilha, né? O olhar de vocês está brilhando aqui. Que legal, isso a gente fica muito feliz. E eu tenho certeza que através desse olhar, assim, as pessoas que vão entrar de um jeito amanhã, vão entrar de um jeito e vai sair totalmente diferente. Vão sair lá com energia, realmente querendo mudar mesmo. Renovados, preparados para o novo, ouvir, para o novo e ouvir as crianças. Acho que isso é um dos fatores mais importantes, né? Sim. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Oeste Tá On. A gente vem batalhando mesmo assim, a gente vem buscando, realmente trazendo coisas importantes para a população, porque tudo que nós trazemos a gente tem que fazer com que as pessoas cresçam. E nós conversamos muito pouco, nós tínhamos o conteúdo aqui para fazer um podcast de umas 2 horas, mas nós não podemos fazer esse podcast hoje, não é verdade? Se um dia quiser voltar, fica à vontade. Se vocês quiserem voltar um dia para falar de educação, nós estamos abertos aqui, porque a TV Oeste Tá On sempre procura levar algo de bom para a nossa população, para os nossos seguidores, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã será um sucesso, né? Durmam em paz, preparadas vocês já estão, e amanhã às 8h30? Às 8 horas. 8 horas a gente se encontra, tá bom? Muito gente, obrigada. Gente, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus, Yes! Valeu, gente! Obrigada. Obrigada. Acho que deu conta.